Ora viva, bom dia, já chegamos e aqui estamos novamente para mantê-lo informado na primeira edição da semana e do mês. Hoje é segunda-feira, 2 de fevereiro, voltamos à primeira forma. Por aqui estaremos até bem perto das 9 da manhã, com a atualidade que marca o país e o resto do mundo. Vamos saber como despertou Luanda com o CISPA através das suas câmaras espalhadas em vários pontos e também com o Simão João. Saiba ainda nesta edição como vai estar o tempo na sua cidade. Vamos falar sobre o desporto e vamos estar também conectados com a Girassol FM nos 102.7. O Manhã Girassol já está no ar. Bom dia, Girassol. E vamos começar esta edição conferindo as manchetes dos jornais nacionais e internacionais nesta primeira edição do Manhã Girassol. Começamos com a capa do jornal O País, que tem tudo. E titula: Presidente da União Africana pede empenho de todos na construção de uma África estável. Investimento. Executivo reforça unidades hospitalares com mais de 60 milhões de kwanzas. Para este ano, o BNA estima para 4,6% crescimento do produto interno bruto. Hoje, 3 companhias internacionais transferem-se para o AIAN, a Icoli e Bengo. Futebol, 1º de agosto, evita a primeira derrota no Girabola 2025-2026 frente ao Cabo Escorpo do Palanca. O portal Gira Notícias da Rede Girassol descreve destacada preparação da SFA para garantir defesa da soberania e integridade. Encerrou o ano Instrução e Preparação Combativa e Educativo-Patriótica 2025-2026 na região militar sudeste. Handball, Angola garante presença no Mundial de 2027 na Alemanha. Estamos na imprensa moçambicana. Na primeira página do jornal O País, Presidente da República inaugura a fábrica de processamento de pescado de Mocimboa da Praia. Estrada Chissano-Chibuto garante ligação entre o sul e o resto do país. Ainda na primeira página do jornal O País, Guetta Chapo pernoita no centro de acolhimento de Boane em solidariedade aos afetados. O Público em Portugal titula: Barragens libertam água que equivale ao consumo de Lisboa em 3 anos. Tempestade. Depois do vento, Soure teme cheias. Vamos precisar de um milagre. O Governo anuncia 2.500 milhões em apoios e task force para reconstrução. Saúde. Donald Trump está bem? A pergunta que é feita dentro e fora dos Estados Unidos. O Globo no Brasil traz em destaque o turnê que rodou o Brasil. Caetano e Bethânia vencem Grammy da categoria Melhor Álbum de Música Global. Os dois foram os únicos brasileiros indicados ao prémio. E vamos seguir olhando para a atualidade. Moradores do bairro Sagrada Esperança, no município dos Navegantes, em Benguela, queixam-se da falta de segurança e outros serviços sociais, como é o caso da água potável, que há mais de 5 anos não jorra nas torneiras. A situação obriga os moradores a usarem água imprópria para o consumo, proveniente de caminhões cisternas. De acordo com o relato dos moradores, neste bairro localizado na periferia do município dos Navegantes, falta de tudo um pouco. A água potável é um dos vários serviços que preocupa os cidadãos. A solução tem sido os caminhões cisternas, cuja proveniência da água é duvidosa. A água, desde que o princípio que estamos aqui, vai fazer 5 anos que a água não escorre nas nossas torneiras. Isso, para nós, a população, estamos a ver que é muito grave. Pelo menos o Estado tem que olhar nessa situação, nós como povo. Um balde de água está 50 kwanza. Nesse caso, a banheira completa, estamos a comprar 250 a 150 kwanza. Para uma mãe, só esses valores não chegam. Às vezes, numa casa são 5 crianças, com o pai, essa coisa toda. Uma banheira de 200 kwanza é muito. O meu caminhão é 18 mil litros, estamos a comercializar 33 mil kwanza. Nós encontramos dificuldades no fornecimento do próprio líquido, porque o líquido não vem das águas. Estamos a tirar o líquido no rio, no perímetro do rio Cavaco. E de lá para cá é muito distante. E é uma água não tratada.
A falta de energia elétrica obriga os moradores a recorrerem ao consumo ilegal da corrente elétrica através da prática dos famosos gatos aos bairros vizinhos. Imaginem que nós que estamos aqui ao meio não temos luz. Como é que é possível colocar luz aqui no Atlântico, bem próximo, e saltar o bairro seguinte e no bairro à nossa direita também tem luz, mas nós que estamos aqui ao meio não temos. Isso de alguma maneira é um tanto quanto entristecedor, porque motiva certas práticas que depois podem vir ajudar a danificar aquilo que o Estado tem estado a fazer, os famosos gatos. E isso não é correto. Se tu vais ao lado, tem luz. Vai aqui à tua esquerda, também tem luz. Mas aqui próximo, né, onde que se calhar poderia-se fazer alguma coisa, não se tem. E aliás, com agravante, tudo o que está a se fazer aqui é pré-pago. A situação da energia elétrica tem sido uma das causas do crescente número de assaltos. Este cidadão viu a sua motorizada ser levada por meliantes depois de um disparo com arma de fogo que atingiu uma das suas pernas. Assim que chego, que dou a curva para a minha casa, apareceu duas motorizadas. Uma passou em frente de mim e colocaram-me. Dali, o miúdo que estava atrás pulou da moto, manipulou e chegaram ao ponto de me dar tiro e partir a perna. Isso é luz, bandido é demais. Aqui nós sofremos muitas consequências. Bandido, bandido que está nessa rua que tu estás a ver, a rua que vocês estão a ver. E aqui já sofremos 3 ou 4 ações. A primeira coisa, tá aí o filho Mateus, sofreu a ação. Ninguém nós vimos. Soba, polícia, mais velho, não vimos ninguém. Está aí ele, sem dúvida. Então, e se não estamos a ver mais a luz e a água, e o hospital e posto de polícia, é complicado. Porque nós temos 4 posições: água, luz, posto de polícia, posto médico e a escola para as crianças. Clamor dos cidadãos residentes no bairro Sagrada Esperança, em Benguela, e os problemas sociais que os moradores enfrentam no dia a dia. Arranca hoje em Luanda uma nova ronda de vacinação contra o cancro do colo do útero. O processo terá a duração de 15 dias e prevê imunizar cerca de 56 mil meninas dos 9 aos 12 anos de idade. As crianças abrangidas fazem parte do grupo de meninas que foram inscritas, mas que não chegaram a ser vacinadas durante a campanha nacional de vacinação contra o cancro do colo do útero, que decorreu nos meses de outubro e novembro do ano passado, como fez saber a coordenadora provincial do Programa Alargado de Vacinação. O país introduziu no Sistema Nacional uma nova vacina, que é a vacina contra o cancro do colo do útero. E, claro que realizamos uma campanha nesta fase, de 27 a 7 de novembro, e onde Luanda havia planificado vacinar aproximadamente 560 mil crianças dos 9 aos 12 anos. Mas tudo que é novo gera desconfiança, desconforto, e então muitas famílias, muitas mães, muitos cuidadores ficaram reticentes com relação à adesão. Daí que das 560 mil meninas, 56 mil foram registradas e não foram vacinadas. Portanto, a intensificação é focalizada no resgate destas 56 mil crianças. E claro que abranger também aquelas crianças que já completaram 9 anos. Para além da vacinação do cancro do colo do útero, a nova ronda contempla também a administração de outras vacinas para assegurar que nenhuma criança fique de fora. Felizmina Neto assegura que os vacinadores estarão nas escolas e também nas comunidades. Vamos vacinar nas escolas, com equipas de 2 pessoas, um vacinador, um registrador. Vamos vacinar nas comunidades, inclusive nas lavras. Dizer que, aproveitando a oportunidade, porque a vacina tem um lema, temos que aproveitar cada oportunidade para vacinar mulher e criança. Vamos vacinar o HPV, que é o foco, vamos vacinar contra o sarampo, as crianças dos 6 meses até menos de 5 anos,
vamos administrar vitamina A, que é o suplemento vitamínico, vamos vacinar contra a febre amarela, vamos vacinar também contra a hepatite B. A coordenadora provincial do Programa Largado de Vacinação assegura que há logística suficiente para atender à demanda e deixou um apelo aos pais e encarregados de educação. As equipas estão sensibilizadas, temos logística suficiente para responder à demanda. A função da vacina é somente criar defesas para que não adoeçamos e nem morramos por doenças preveníveis pela vacinação. Portanto, a dúvida é inimiga da perfeição. Nós estamos aqui para garantir segurança naquilo que vamos produzir. Das cerca de 560 mil meninas que estavam previstas para serem vacinadas em Luanda durante a campanha nacional de vacinação contra o cancro do colo do útero, que decorreu no ano passado, apenas 504 mil foram imunizadas. Seguimos com outras que fazem atualidade. O Presidente da República, João Lourenço, desloca-se esta segunda-feira ao Dubai, Emirados Árabes Unidos, onde vai participar da Cimeira Mundial dos Governos 2026. Segundo os serviços de Secretaria da Presidência da República, o chefe de Estado vai integrar o evento na terça e quarta-feira. Ao longo de 2 dias, delegações de vários países vão abordar uma agenda carregada de temas atuais, com destaque para a liderança além das fronteiras nacionais e o valor das parcerias, enquanto fator que impulsionam o futuro. Intervenção da Ordem dos Advogados de Angola junto do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que culminou com a suspensão do julgamento do caso AGT. A Associação dos Juízes de Angola saiu em defesa do juiz da causa e sublinha não ser admissível a ingerência externa no normal curso dos processos judiciais. Nessa lógica, entende que os juízes são independentes e imparciais no exercício das suas funções. Algo sucedeu quando a defesa dos arguidos do mediático caso AGT afirmou não ter acesso ao volume processual que contém a acusação dos crimes que pesam sobre os seus constituintes. Em unanimidade, o coletivo abandonou a sessão de julgamento, tendo o juiz da causa referido que a atitude do coletivo era uma manobra dilatória para impedir o arranque do julgamento. A defesa, insatisfeita, comunicou à Ordem dos Advogados de Angola, que junto do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que por sua vez tomou todas as providências para garantir a normalidade dos atos processuais que o julgamento impõe. Entretanto, o Tribunal da Comarca de Luanda, por ser a instância onde decorrem os trâmites legais, num despacho, o juiz da causa, José Lando, suspendeu a audiência num período de 8 dias úteis para permitir que o processo seja consultado pelos advogados e reagendou a sessão de julgamento para o dia 11 de fevereiro no Tribunal Supremo. Em defesa do juiz da causa, a Associação dos Juízes de Angola, na pessoa do seu presidente Ismael de Silva, assegurou que não é admissível qualquer interferência no normal curso dos processos judiciais. Referido comunicado resulta a afirmação de que terão sido encetadas diligências pela Ordem dos Advogados de Angola e, mediante a intervenção direta do bastionário da Ordem dos Advogados de Angola, em alegada estreita cooperação institucional com o venerando juiz-presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial e do Tribunal Supremo. Em virtude disso, segundo a mesma fonte, ter-se-á alcançado a suspensão do julgamento. A confirmar-se tais afirmações, tar-se-ia perante uma situação de extrema gravidade institucional, porquanto configuraria uma inadmissível interferência de natureza administrativa num processo judicial em curso. Ismael Silva
afirmou que os juízes são independentes e imparciais no exercício das suas funções, exclusivamente subordinados à Constituição da República e da lei. Suscetível de comprometer seriamente o princípio constitucional da independência dos tribunais, pilar fundamental do exercício da função jurisdicional e pedra angular do Estado democrático e de direito. Importa recordar que os juízes, no exercício das suas funções, são independentes e imparciais, encontrando-se exclusivamente vinculados à Constituição da República de Angola e à lei, não sendo admissível qualquer forma de ingerência externa, direta ou indireta, no normal curso dos processos judiciais. O ordenamento jurídico angolano consagra mecanismos próprios e legalmente previstos para a impugnação de decisões judiciais com as quais as partes não concordem, devendo tais meios ser os únicos a serem utilizados no estrito respeito pelas garantias processuais. Vale realçar que a 7ª secção da Sala dos Crimes Comuns do Tribunal da Comarca de Luanda prossegue com a sessão de julgamento no dia 11 de fevereiro no Tribunal Supremo, onde foi disponibilizada uma sala para que os advogados consultem na íntegra o processo, composto por 45 volumes e 6 apensos, que envolve 30 arguidos singulares e 6 empresas, encontrando-se 20 arguidos em situação de detenção preventiva e 16 em liberdade, todos assistidos por 36 advogados legalmente constituídos. Angola participa desde ontem na 21ª edição da Cimeira Internacional sobre Gás Natural Liquefeito. O evento, que decorre no Catar até ao dia 5, visa afirmar Angola como um país capaz de exportar conhecimento, tecnologia e soluções técnicas fora dos recursos naturais. Angola vai ser representada na Cimeira Internacional de Gás Natural Liquefeito por uma empresa angolana responsável pela fiscalização de empresas de 3 setores diferentes, com destaques para o mercado do gás natural liquefeito. A participação da CGC visa apresentar as potencialidades do país no setor energético. O gás é uma commodity extremamente importante para Angola e para o mundo. Para quem não sabe, o gás é o melhor produto para se fazer a transição energética. E a COP, como não poderia deixar de ser, está a participar neste evento exatamente para mostrar as suas valências na supervisão e fiscalização destes projetos estruturais. A participação da CGC neste palco global marca um passo estratégico da afirmação de Angola como um país capaz de exportar conhecimento, tecnologia e soluções técnicas e não apenas recursos naturais. A aposta no GNL reforça o compromisso de Angola com a segurança energética, diversificação das receitas e fiscalização. Chegou o momento, acredito eu, chegou a altura das empresas africanas e principalmente angolanas ocuparem o seu espaço neste mercado. A 12ª edição do evento prevê reunir mais de 2.000 participantes provenientes de 30 países diferentes, incluindo Angola. A saúde, educação e desemprego são considerados os principais problemas nos países de língua portuguesa pelos seus cidadãos, segundo o primeiro barómetro da lusofonia divulgado recentemente em Angola. A configuração segue a tendência geral, com a educação, saúde e o desemprego no topo das preocupações, mas com valores mais elevados do que a média dos países analisados. O estudo foi realizado pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, com sede em São Paulo, no Brasil. O barômetro reúne percepções de cidadãos de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe,
Timor-Leste, sobre 25 indicadores. A saúde indica as preocupações dos cidadãos da lusofonia, com 53% das respostas, seguida da educação, com 43%, e do desemprego, com 34%, de acordo com os dados do inquérito realizado em 8 dos 9 Estados-membros da CPLP. O estudo não abrangiu a Guiné Equatorial, o 9º membro. A pesquisa aponta ainda 57% da população dos países inquiridos não está satisfeita com o funcionamento da democracia, excepto Timor-Leste, com 75%, e Portugal, com 61%, onde a maioria dos entrevistados declara estar satisfeita. Na maior parte dos países analisados, os resultados indicam níveis elevados de participação eleitoral declarada, mas nem sempre refletidos nos indicadores de votação de facto. Em média, 63% dos inquiridos afirmam que votam sempre e 13% que votam na maioria das vezes, enquanto 11% declararam que votam raramente e 9% que nunca votam. Em Angola, a configuração segue a tendência global, com a educação, saúde e desemprego no topo das preocupações, mas com valores mais elevados do que a média dos países analisados. A educação é mencionada por 53%, particularmente elevado, correspondendo a cerca do dobro da média global. O tempo no Manhã Girassol. Começamos em Luanda, que tem previsão de um dia parcialmente soalheiro. E as temperaturas para hoje: 24 graus de mínima, 32 de máxima, umidade do ar de 68%. Em Cabinda, a previsão de um dia parcialmente soalheiro. E quanto às temperaturas: 25 de mínima, 32 de máxima, umidade do ar 75%. Estamos a fazer o primeiro intervalo no Manhã Girassol. Regresse connosco a outras da atualidade para acompanhar nesta edição. Até já. Já estamos de volta e vamos saber pela primeira vez como despertou Luanda nesta manhã de segunda-feira. Vamos à rua, neste exato momento, a boleia do Centro Integrado de Segurança Pública. Temos, neste exato momento, o quadro com as diferentes vias. Vamos ao primeiro ponto, num dia que parece estar ensolarado. Estamos precisamente na via direita de Cacoaco, movimento rodoviário completamente fluido, tanto para os automobilistas que deixam nesta altura a vila de Cacoaco e seguem viagem em direção à zona da Petrangol, passando claramente pelo Ngoma e até a comarca central do Luanda. E os que deixam estes pontos e seguem viagem em direção à vila de Cacoaco ou até mesmo vão pegar a Fidel Castro ou Serra Rumar até a província do Bengo. Está facilitado o movimento rodoviário. Recomendamos num dia em que o Rei Sol já deu ar da sua graça. Vamos ao segundo ponto. Nesta manhã de segunda-feira estamos na província de Icó e Bengo, precisamente no desvio do Zango, movimento intenso tanto de viaturas como também de cidadãos. A vida aqui já começa a ficar agitada e complicada para os automobilistas. O trânsito completamente carregado para os que saem nesta altura do 11 de novembro e seguem viagem em direção ao município de Cacoaco. É um anda para anda, um trânsito que fica também difícil por conta da travessia dos Peões. Neste ponto está carregadíssimo o trânsito na Avenida Fidel Castro, no desvio do Zango. Vamos a mais uma via. Continuamos na Fidel Castro, agora no 11 de novembro. O trânsito aqui é carregado nos dois sentidos para aqueles que rumam nesta altura em direção ao desvio do Zango, onde estivemos há instantes a boleia do Centro Integrado de Segurança Pública, e aqueles que saem do desvio do Zango e seguem para a zona do Benfica ou até mesmo vão desviar para Camama. O trânsito no Manhã Girassol nesta manhã de segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Carregadíssimo neste ponto, no 11 de novembro, a Avenida Fidel Castro, onde estamos nesta altura. Deixamos a Avenida Fidel Castro, estamos precisamente na Pedro de Castro Vanduna Eloy, na Vila do Gameque. Trânsito difícil para os automobilistas que saem do Golfo 2 e seguem viagem em direção
ao Futungo é um anda para anda. Trânsito a complicar a vida dos cidadãos neste sentido. E para aqueles que saem do Futungo ou até mesmo do Benfica e seguem viagem em direção ao Golfo 2, a vida está mais facilitada, sem grandes constrangimentos, sem grande engarrafamento. Dar destaque também à presença de muitos cidadãos nesta altura na paragem, aguardando certamente por um meio de transporte para se dirigirem aos diferentes destinos. Deixamos a rua, é tempo para irmos a Girassol FM. Vamos fazer a nossa primeira conexão nesta primeira edição da semana e do mês do Manhã Girassol e de Bom Dia com Energia. É tudo primeiro, Janete Meio-Dia, bom dia. Boa segunda-feira para ti e também para os rádio ouvintes e o técnico em serviço. Bom dia, Ana Arnaldo, e bom dia também para os telespectadores. Como está? Como foi o fim de semana? O fim de semana foi ótimo, graças a Deus. Deu para descansar e também para trabalhar. Fiz as duas coisas, mas tudo equilibrado, Janete Meio-Dia. Exatamente. E o teu fim de semana, como é que foi? Ana, tranquilo. Igualmente deu para trabalhar e deu recarregar para fazer as duas energias. coisas. Exatamente, para recarregar energias para estar aqui. Eu trabalhei no sábado, então tive a oportunidade de descansar no domingo, ao contrário da Iracelma, pelo que sei, mas mesmo assim... Não, está tudo equilibrado. Está tudo equilibrado, estamos aqui. E por esta razão estamos aqui. Exatamente. Voltamos à primeira forma. Com atenção, a mesma responsabilidade. Para a primeira segunda-feira do mês de fevereiro, atenção, para a primeira edição da semana, cá estamos nós. É tudo primeiro. Exatamente. E também estreia. a nossa primeira conexão nesta edição. Atenção. Exatamente. Então, como é que vão as coisas aí no Bom Dia com Energia? Nós aqui levamos cerca de 35 minutos. Vocês têm 1 hora e 35 minutos. É aqui onde nos encontramos, é aqui onde nos atrelamos e seguimos viagem até bem perto da hora 9. Exatamente. Nós continuamos aqui com a interação com os nossos ouvintes. Hoje é segunda-feira. Para uns o dia da preguiça, para outros aquele dia de muita produção, porque afinal alguns tiveram a oportunidade de descansar ao longo do fim de semana, outros em contrapartida têm os corpos a pedirem socorro por esta altura. Porque exageraram muito, no fim de semana, não deixaram o corpo descansar devidamente. Então hoje as almas aí estão a tentar sair, mas pronto. Hoje é segunda-feira, aquela ou vai ou vai. E depois com cumbu no bolso. Para alguns, exatamente, a situação ficou ainda mais complexa. Isso. Mais difícil de controlar o fim de semana. Exatamente. Enquanto para uns acaba sendo assim uma bênção, para outros é um bocadinho de problema, um bocadinho de bênção. É bênção porque caiu o que era devido, mas acaba sendo problema porque depois também depende de como gastamos, né? Exatamente. E alguns gastam muito mal, infelizmente. Viverem intensamente. E se usarem então aquela frase só se vive uma vez, acabou. Deus proverá. O amanhã não nos pertence. O amanhã pertence ao Senhor. Se eu morrer amanhã, vão gastar o meu dinheiro. Então deixa gastar Deixa já dinheiro. gastar hoje. Mas isso não é aconselhável. Atenção, não ouvintes e telespectadores. É preciso ter algum cuidado, alguma gestão financeira. E mesmo que for fechar os olhos amanhã, tudo bem deixar para alguém, seja solidário. Principalmente se tiver filhos. Exatamente. Se tiver uma esposa, uma atenção, mãe as responsabilidades continuam. É importante ter aí algum equilíbrio, não é? Educação financeira. Temos que gerir bem as nossas finanças. O amanhã pertence ao Senhor, mas atenção, não se refere apenas à morte. Às doenças, atenção. Exatamente. Precisamos estar prevenidos para coisas inesperadas. Aquelas macas familiares em que todos são chamados a contribuir para socorrer um primo, uma prima, um irmão, ou até mesmo o pai ou a mãe. Então, o amanhã pertence ao Senhor, atenção, não é só para a morte, também para outras situações que podem acontecer. Os imprevistos sobrevêm a todos. Exato. Há aquelas macas em que nós gastamos, mas não fomos nós que as arranjamos. Exatamente. Ok? Bem o assim. nosso filho, se calhar. O primo, a sobrinha. Foi a nossa sobrinha. Então, às vezes também temos aí um acidente, temos que pagar o popó de alguém. Exatamente. Então é importante ter aí algumas finanças para resolver esses problemas. Saber gerir. Saber gerir, isto é muito importante. Muito Nós vamos agora saber como é que anda o movimento rodoviário numa das vias aqui da nossa cidade capital, com Simão João, porque já estivemos na rua, a boleia do Centro Integrado de Segurança Pública. Hoje, Janete Meio-Dia e também rádio ouvintes e telespectadores, parece que vai ser um dia ensolarado. Simão João, muito bom dia, meu colega. Boa segunda-feira, aí onde te encontras, muito sol, mas um trânsito completamente fluido. Vamos à informação que se impõe.
Olá, Iracelma, bom dia para si, Janete Meio-Dia, os nossos telespectadores e também rádio ouvintes, por esta altura já conectado nos programas Manhã Girassol e Bom Dia com Energia. Primeiro dia útil da nossa semana, o nosso exercício matinal nos 2 programas que levam o convívio familiar sobre a boa informação e boa música. Hoje vamos falar a partir da zona do Calemba 2 para falar sobre o movimento rodoviário. E nesta altura, como é possível aqui nós notarmos, estamos a falar de uma zona em que começaram praticamente a coisa de 2 meses as obras aqui neste ponto, neste troço rodoviário que há muito os cidadãos clamavam por uma intervenção e ora está que já começaram as obras e o que se vê normalmente aqui neste troço, neste ponto, é o movimento sobretudo dos mototaxistas, os culpa-patas e também dos cidadãos que de um lado ou de uma extremidade à outra procuram quanto mais rápido possível poder então se locomover, por exemplo, até ao município de Viana, porque esta é uma zona em que leva também os cidadãos na parte sul deste município, que normalmente chamam a Luanda Sul, e levar então até a vila de Viana. É um ponto que normalmente o movimento dos cidadãos é frenético, é o que se vê por esta altura, por exemplo, muita gente aqui a circular. Nesta zona do Calemba 2 também os automobilistas podem, por exemplo, optar por desembocar até a Pedro de Castro Vanduneilói, propriamente aí entre a zona do Quimbango, e depois então chegar até a Diolinda Rodrigues. Mas o que nos trouxe aqui de facto tem muito que ver com este movimento dos cidadãos e também as obras que talvez no nosso segundo apontamento vamos ter a oportunidade de mostrar, porque mandam mensagem através do programa Bom Dia com Energia, a falar sobretudo da zona aqui do Luanda Sul, que tem estado muito engarrafada, fica-se durante muito tempo preso no trânsito para chegar, por exemplo, até a rotunda do Camama, onde normalmente nós fizemos o trânsito. Então, o movimento por esta altura das viaturas que vão, por exemplo, até a zona da Luanda Sul, neste entrocamento que nós aqui estamos a dar a ver, às vezes fica apertado, conforme está agora neste exato momento. Este percurso leva até a Luanda Sul e normalmente é assim, em função das obras e também do pavimento que está, digamos que esburacado, a velocidade é lenta, o movimento rodoviário não é, ou seja, a fluidez não é a mais desejada pelos automobilistas e também, claro está, dos culpa-patas que normalmente levam as pessoas para o interior do bairro. A dificuldade também é dos passageiros, não é? Até porque neste ponto são poucos, então, um lugar e chegar cedo até ao seu local de trabalho. Então, Iracelma e Janete Meio-Dia, este é o nosso primeiro apontamento nestas nossas habituais conexões tripartidas na semana e nós voltamos dentro de mais alguns instantes. Até já. Até já, Simão João. Nós certamente vamos aguardar por ti para dar-nos a ver outros pontos, não é? Aí do Calemba 2, onde decorrem essas obras de reabilitação desta via muito importante, mas deu para observar nas imagens o movimento intenso, tanto de viaturas como também de pessoas a esta altura. Mas a informação de que as pessoas ficam presas no trânsito 2, 3 horas é extraordinário e assustador. Não há produção desta forma. Compromete a vida de todos que por aí passam, têm de passar todos os dias, não é? Independentemente, provavelmente, da hora que você acorda. Pronto, os que saem às 3, talvez consigam ter uma jornada um bocadinho menos intensa no trânsito, mas também quando se sai às 3 de casa, a produção não é tão produtiva. Não é tanta, porque a pessoa também fica cansada, não é? Fica cansada, ou menos aquela pessoa que se calhar chega no seu local de trabalho mais cedo, aproveita para tirar mais 2 horas de sono e depois, quando toca 8 horas ou 7h40, volta a organizar-se e vai então no seu pós-trabalho e começa a trabalhar. Exatamente. Alguns ouvem músicas muito energéticas como eu. Não, mas é impossível. Às 3 horas todos os dias. Não, às 3 não. Não há produção, tal como disseste. Não há corpo que aguente, sinceramente. Não há corpo nem alma. Exatamente. Que suporte. É aí que a alma pede muito socorro. Muito socorro mesmo, Janete Meio-Dia. Que programa vamos ter hoje, Janete? Hoje é segunda-feira, o que é que vamos ter? Hoje é segunda-feira, vamos ter a atualização, prevemos a atualização
atualização das ocorrências que marcaram o fim de semana no que diz respeito ao trânsito e também no a sinistralidade rodoviária e também informação sobre as ocorrências registradas pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiro, como é habitual na segunda-feira. E vamos também continuar aqui com a interação com os nossos ouvintes e levar informação também para os nossos ouvintes através do portal de notícias da Rede Girassol, que é o giranoticias.com, onde neste momento, por exemplo, é destacado que a empresa Angonabeiro exportou em 2025 mais de 1,4 milhões de dólares de café angolano para a França, Suíça, Cabo Verde, Senegal e Brasil. De acordo com um comunicado divulgado e retomado pela agência Lusa, em 2025 registrou-se um crescimento de 13,3% do volume de negócios da empresa. No comunicado, a instituição refere que o volume total de negócios atingiu cerca de 29,9 mil milhões de kwanzas, enquanto as exportações ascenderam a cerca de 1,4 milhões de kwanzas. Muito bem, informação não para, boa música não para. Exatamente. E no Bom Dia com Energia está imperdível nesta edição primeira da semana. Nós assim carimbamos a nossa primeira conexão e daqui a pouco nós voltamos. Janete, meio-dia, até já. Até já, era São Arnaldo. Bom dia com muita energia. Bom dia com muita energia. Deixamos os estúdios centrais da Girassol FM. Vamos voltar a olhar para a atualidade. As obras de construção das 3 pontes na estrada da que liga os municípios de Abibala e Camucuio, na província do Namibe, estão com 50% de execução física. Tratam-se das pontes sobre os rios Pirangombe, Chape-Chape e de Caetô, que devem estar concluídas ainda este ano. As obras de construção das pontes na estrada que liga os municípios de Abibala e do Camucuio, no Namibe, estão a 50% da sua execução física. Trata-se das pontes sobre os rios Pirangombe, Chape-Chape e de Caetô, cuja empreitada decorre sem constrangimentos e a bom ritmo, segundo o técnico do projeto. Marcos Nunda garante que tudo está a ser feito para que as mesmas estejam concluídas até o mês de novembro deste ano. O trabalho está a correr bem, começamos bem este ano, já estamos no total de 50% do decorrer das obras das pontes. Agora, neste momento, aqui no Rio do Chape-Chape, estamos a fazer a fundação das sapatas e, posteriormente, fazer os pilares. No Pirangombe, os pilares já estão executados 100%. Os encontros também estão feitos. Neste momento, estamos a montar as prelagens. Posteriormente, lançar o betão. O ano passado tivemos alguma dificuldade por causa da chuva, mas esse ano ainda não tivemos nenhuma. Bem, a entrega da obra, a previsão, por aí novembro, calculadamente novembro, acho que as obras estarão concluídas. Este automobilista, que circula habitualmente na ligação entre os dois municípios, anseia pelo término das obras, visto que quando chove na região fica impossível transitar naquela via. Estou aqui nesta via já há 3 anos. Quando chove é um grande constrangimento, que não dá para atravessar. Não dá mesmo. Se for a pé, os donos daqui é que tem que te pegar na mão para atravessar contigo. Tem que te pagar qualquer coisa. Mesmo nas costas, só a pé. O carro já não dá para pôr aí. Muitos gastos já, porque é só moto. Para atravessar tem que pegar no braço ou levar nas costas. Graças a Deus estamos a ver uma ponte que está nos garantir confiança. Que talvez para mais um mês ou pode terminar ou não, mas gostaríamos que acelerasse um passo. Mas estamos alegres com esta ponte que já estamos a ver. O administrador municipal do Camucuio reconhece igualmente que as obras decorrem de forma satisfatória e que devem terminar brevemente. Manuel Canivete reforça que o projeto terá um grande impacto em vários setores da região, com a melhoria da circulação de pessoas e bens. A velocidade com que a empresa tem estado a levar é bastante satisfatório e leva-nos a crer que em curto espaço de tempo essas obras estarão concluídas. Augura-se que esse ano mesmo sejam todas elas concluídas. E com a conclusão dessas pontes e do pequeno troço que falta para a asfaltagem, portanto, vai ajudar significativamente para a transportação de pessoas e bens e também para o comércio aqui ao nível do município.
tem sido uma grande dor de cabeça em época chuvosa. O município quase que fica interdito, fica fechado, tal como se diz, porque esses rios tornam-se intransitáveis e isso dificulta a circulação de pessoas, encarece a vida dos munícipes do Camucuio e pronto, essas obras vêm dar aqui uma lufada de ar fresco para os munícipes do Camucuio e depois de serem concluídas, de certeza absoluta que a vida dos munícipes já não será a mesma. Cabinda, o Governo Provincial esteve reunido em Conselho para abordar a situação socioeconómica da província. Em análise estiveram problemas ligados à imigração ilegal, contrabando de combustível, combate à pobreza e a construção de infraestruturas sociais. Do Governo da província neste ano de 2026 traz em análise os principais assuntos da região. A abordagem cingiu-se em matérias relacionadas com a vida política, económica, social, entre outros. O Conselho da província inclinou-se também na avaliação dos relatórios produzidos pelas novas administrações municipais, a situação da imigração ilegal, vias de acesso, infraestruturas, saúde, educação, agricultura, foram assuntos apreciados pelos membros do Conselho. Os administradores que dirigem os novos municípios destacaram os desafios que estão a ser enfrentados para superar algumas dificuldades nas respectivas zonas de jurisdição. Nós vamos priorizar para este exercício de 2026, portanto, o setor social, assim como o setor de infraestrutura, porque sabem todos que o município do Umboio é daqueles municípios que saiu de aldeia, bairros e povoações para um município. Melhorar as condições de funcionamento da administração municipal, melhorar o fornecimento da energia elétrica nas 3 aldeias da sede do município, melhorar o fornecimento de água e melhoramos algumas infraestruturas da educação. As nossas prioridades estão viradas no setor da educação, da saúde, infraestruturas integradas, bem como no setor da agricultura. Nós olhamos para 3 setores-chave, no setor econômico, no setor social e também no setor de infraestruturas. Pois o município do Miconge veio de uma comuna, fruto da nova divisão político-administrativa, a felicidade nossa ascendeu à categoria de município. A imigração ilegal e o contrabando de combustíveis continuam a ser o grande exercício da parte da administração do Necuto e Tanduzinse. A imigração é um forte também que nós temos. Estamos a trabalhar com o setor do Ministério do Interior para que possamos ter uma cobertura do corredor fronteiriço que nós temos de fluvial. Nessa altura, com as operações que já foram realizadas depois da nossa chegada, porque nós comunicamos aos órgãos afins que era necessário fazermos um trabalho profundo para estancarmos esses 2 fenómenos, que é o contrabando de combustível e também a imigração ilegal. O vice-governador de Cabinda para o setor técnico disse que o ano de 2026 será de muito trabalho. O objetivo passa em garantir a melhoria de condições de vida nas populações. E, portanto, com satisfação, percebemos que o balanço foi, no geral, positivo, mas é preciso, conforme as recomendações de Sua Excelência Governadora Provincial, continuar-se a trabalhar com dedicação, com abnegação, para que as metas sejam superadas no próximo exercício e o aprendizado seja constante. Há desafios importantes aqui apontados em diversos domínios, no domínio das infraestruturas, no domínio social. O primeiro Conselho do Governo da província analisa a situação política, económica e social da região. E vamos agora conferir as ocorrências das últimas 72 horas registadas pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros.
Comigo o Subinspetor Bombeiro Pedro Nemambo, é o porta-voz em exercício do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros aqui em Luanda. Subinspetora, muito bom dia, bem-vindo ao Manhã Girassol. Como está? Muito bom dia, obrigado, Iracelma. Eu estou bem, graças a Deus. Bom dia, caro telespectador dessa vasta rede Girassol. Muito bem. As ocorrências das últimas 72 horas, que se quisermos ser mais precisos, do fim de semana, quais são os números? Viva! Nos últimos dias 30, 31 de fevereiro, registramos um total de 28 ocorrências, menos 2 do período anterior. Destas, 7 incêndios que ocorreram nos municípios de Viana e Quilambaquiás com 2 casos, ao passo que Kazenga, Sambizanga e Rangel com 1 caso cada. Presumíveis causas, o curto-circuito continuam a predominar, apesar de ter uma baixa, 3 casos, menos 3, em comparação ao período anterior, ao passo que o fogo posto, por determinar fuga de gás e por negligência, com 1 caso cada. Setores afetados, habitacional, com 6 casos, predomina, menos 3 em comparação ao período anterior, e comércio, 1 caso. Tivemos o resgate de 2 cadáveres, sendo um de aproximadamente 35 anos, que foi encontrado no interior de uma casa abandonada, num tanque de água, e um de 3 anitos, em apoio na província de Colibengo, isto é, no canal do shopping de Kikuchi. Tivemos também 2 desbloqueios de porta no município do Quilamba, 15 atendimento pré-hospitalar em diferentes patologias. Destas, o município do Quilambaquiás e o município da Maianga predominam com cada 4 casos, ao passo que Camama, Kazenga, Ingombota e Rangel com cada 1 caso. As ocorrências resultaram em 8 vítimas humanas, destas 6 feridas, das 6, 4 por acidente de viação, 1 por agressão física e 1 por atropelamento. E os 2 mortos que nós nos referimos. Vamos olhar para as vítimas mortais. O cadáver resgatado de aproximadamente 35 anos, encontrado no interior de um tanque, é uma residência habitada? Não, uma residência abandonada, em tal baldio, e o corpo encontrava-se já em mau estado de putrefação. No entanto, os nossos serviços foram acionados e fizeram um resgate no município do Ojaenda. Muito bem, muito bem. Vamos olhar para outras ocorrências também registradas? Viva! Durante este período, operou-se em 48 patrulhamentos ao longo da orla marítima, como sempre. Os nossos operacionais estão ali para salvaguardar, então, aqueles que fazem o uso do mar. E resultaram deste patrulhamento 5.250 sensibilizações a cidadãos de diferentes sexos e idade. No entanto, nosso serviço continua preocupado com o número de acidentes que acontecem na via pública, daí que a nossa chamada de atenção continua a ser aos automobilistas. Primeiro, lembrar aos automobilistas que de um lado são automobilistas, de outro lado são peões. Há necessidade de se respeitar os peões. O nosso apelo vai para os pais encarregados de educação, a não deixarem as crianças a prestarem mais atenção às crianças, porque das ocorrências registradas tivemos o registro de um incêndio por negligência, porque uma criança estava ali a brincar com fósforos. Então, a necessidade dos pais encarregados de educação colocarem fósforos, velas em lugares não acessíveis a crianças. Mais atenção para as crianças, e aqui também o destaque para o menor de 3 anos que foi encontrado no canal de Kikuchi. Exatamente. Numa operação conjunta com os Serviços de Proteção Civil e Bombeiros e o Serviço de Investigação Criminal na província de Colibengo. Exatamente. Muito bem. Subinspetora Pedro Nemambo, vamos agradecer a sua presença nesta edição de Manhã Girassol. Boa semana e até segunda-feira. Muito até a próxima obrigado. segunda-feira. Bom trabalho. Obrigada, igualmente. Obrigado. Nós aqui vamos seguir olhando para a previsão do tempo. Bengala, que terá o dia inicialmente nebuloso, seguido de céu limpo, e as temperaturas para hoje, 24 graus de mínima, 29 de máxima, e quanto à umidade do ar, 72%. No Ambo, a previsão é de um dia com aguaceiros e trovoadas, e as temperaturas 15 de mínima, 23 de máxima, a umidade do ar de 83%. Intervalo no Manhã Girassol, regresse connosco a outras da atualidade para lhe contar nesta edição. Até já.
8h02, estamos de volta para mais um bloco do Manhã Girassol e regressamos mais uma vez com o movimento rodoviário. Vamos estar pelas ruas, nesta altura, mais uma vez ao suporte do Centro Integrado de Segurança Pública. Temos as diferentes vias. Vamos ao primeiro ponto nesta nossa segunda ronda com o Centro Integrado de Segurança Pública. Começamos na Avenida Diolinda Rodrigues. O trânsito aqui está carregado nos dois sentidos, ao pé da Angomarte, tanto para os automobilistas que nesta altura rumam em direção ao centro da cidade, passando certamente pela zona dos Congoleses e também do 1º de Maio. Os que saem deste ponto encontram aqui um trânsito carregado em um anda-para anda. Um dia completamente ensolarado, o Rei Sol já deu ar da sua graça, mas no que ao trânsito diz respeito, está carregadíssimo nos dois sentidos. Não recomendamos. Vamos a mais um ponto. Nesta manhã de terça-feira, o trânsito no Manhã Girassol, estamos na estrada principal do Camama. O trânsito aqui também está carregadíssimo dos dois sentidos, tanto para aqueles que deixam nesta altura a Avenida Fidel Castro e seguem viagem em direção ao Golfo 2. Observamos nas imagens um agente regulador de trânsito que está aí para ajudar a garantir um trânsito completamente fluido, mas olhando para o movimento rodoviário, é um anda-para anda, constrangimento, conseguimos olhar nas imagens para os que saem neste exato momento do Quilamba, enfrentam um trânsito completamente carregado. Um anda-para anda também para os que estão no sentido oposto, que seguem viagem em direção a Fidel Castro. Mas depois de passarem este ponto, o trânsito está mais fluido. Não está fluido o movimento rodoviário na Diolinda Rodrigues. Estamos a dar a ver imagens aqui da zona ao pé do cemitério da Santana. Um trânsito infernal a complicar a vida de quem circula neste ponto. Não recomendamos. É um anda-para anda. Observamos nas imagens 1, 2, 3, 4, 5 faixas de rodagem, o que torna a situação mais complicada. Fluido está o trânsito no sentido oposto para os que saem nesta altura da zona dos Congoleses e seguem viagem em direção a Viana. Temos mais um ponto para dar-lhe a ver nesta edição do Manhã Girassol. Estamos na Avenida Ho Chi Minh, no entrocamento da zona do Alameda. Aqui o trânsito está carregado para aqueles que nesta altura seguem viagem em direção ao 1º de Maio. É um anda-para anda, congestionamento, o que dificulta a vida dos automobilistas que trafegam neste ponto da Avenida Ho Chi Minh. Os que vão em direção à zona dos combatentes não encontram quaisquer constrangimentos, faz-se bem a circulação, e os que deixem também para a zona do Quinaxis fazem um trânsito ou encontram um trânsito completamente fluido. Continuamos já na Avenida Ho Chi Minh, aqui no 1º de Maio, o trânsito está fluido para aqueles que nesta altura seguem em direção ao centro da cidade e para aqueles que nesta altura vão em direção ao pegar então a Diolinda Rodrigues, uma pausa por conta do semáforo, mas no que ao trânsito diz respeito e por aquilo que nós conseguimos observar, não há grandes constrangimentos para quem trafega neste ponto da Avenida Ho Chi Minh, precisamente no 1º de Maio. Vamos voltar a olhar para a atualidade aqui no Manhã Girassol. Falamos agora do pão, um dos alimentos mais antigos da humanidade, cujo aperfeiçoamento e evolução supera longos anos de história. Em Angola, a dinâmica não tem sido diferente. Na reportagem a seguir do Mandela Silva, partilhamos a opinião de alguns munícipes de Luanda sobre a qualidade do pão que se produz atualmente. O pão é um alimento milenar e universal, fundamental na dieta de muitas populações devido à sua acessibilidade, versatilidade e valor energético, rico em carboidratos e é uma fonte essencial de energia, sendo um alimento central na nutrição diária. Fornece, além de amido, melhor combustível do organismo e excelente quantidade de algumas vitaminas e minerais. José Moraes está satisfeito com a qualidade do pão que lhe é oferecido, uma vez que, nos últimos tempos, disse, as padarias têm primado pela qualidade. Por acaso, o pão aqui tem qualidade, e a área é boa e eles também têm atendido bem. Embora sendo uma padaria nova, Maria Luiz Antônio
é revendedora, compra pão em quantidade para revender e está motivada com a variedade de pães devido à facilitação na revenda e diz manter-se fiel à padaria pela variedade e o preço. Vim à compra do pão para revender. 100 pães compramos 4.200. Está satisfeita com o nível de entrega e da qualidade do pão desta padaria? Sim, estou. Gerente de uma padaria, Gaspar Sebastião, disse que a qualidade do produto final depende muito da qualidade da matéria-prima ou a farinha de trigo. A higiene é outro fator importante no manuseamento do pão. De princípio, nós primamos na qualidade, na higiene, para que nosso dia a dia possamos distribuir o bom pão de cada dia. O nosso pão aqui temos feito de maneira coerente, de uma forma justa, não enganadora. Nós usamos aqui provavelmente os materiais adequados que se usa nas panificadoras, mas até nós aqui metemos mesmo ingredientes, não é só água, sal, como tem sido em outras panificadoras. Nós usamos até manteiga, o óleo, para dar mais aquele cheque mata, né? Para que os clientes também gostem, porque há cliente que às vezes come pão, tem o pão na mesa sem manteiga, mas quando veja que o pão já tem sabor, já não precisa mais de manteiga. Campos Salvador diz existirem vários tipos de pães, como o pão francês, o pão italiano e o pão de sal, entre outros, e que a qualidade é primordial para a satisfação do consumidor. Primeiramente, oferecemos qualidade aos nossos clientes. Primeiro que eles entram, vejam a higiene também necessária. Assim, e todo o processo é feito cá mesmo. Os clientes veem o que estão a comer. Nós aqui oferecemos 2 tipos de pão. O pão francês e o italiano. O pão francês é aquele conhecido como o mais comprido e o francês é o que chamam o bola, o formato de bola. Com o passar do tempo e de acordo com cada país e região, o pão foi criando vários tipos, gostos e formatos. Inicialmente, você precisa saber que a base de qualquer pão é a água e a farinha. E mais de 100 mulheres de vários estratos sociais juntaram-se em Luanda para falar sobre a tipicidade da maternidade. Um evento marcado por testemunhos, momentos motivacionais e de conforto a quem vive nesta condição. Aquela que carrega dentro de si um ser sempre deseja o bem-estar do filho, mas no decorrer da sua formação ou no pós-parto pode tornar-se numa mãe atípica, ou seja, distante dos padrões normais da maternidade, atendendo ao estado psíquico e emocional do seu fruto. Jussana Paulo representa milhares de mães que se encontram nesta condição. Segundo ela, apenas há 8 anos soube o que é o autismo. Eu ouvi a palavra autismo pela primeira vez naquele consultório, no Américo Boa Vida. O doutor olhou para nós, ele fez aí algumas coisas, bateu na mesa algumas vezes, depois olhou para nós porque eu fui com meu esposo. Os vossos filhos são autistas. Tá bom, autista. O que é isso? Eu e o meu esposo olhamos. Vão descer agora, aqui tem uma sala onde fazem terapia da fala, vão lá ter, passou o papel, e também fazem esses exames e não sei o quê. Nós ouvimos ali a palavra autismo pela primeira vez. Jovens que somos, os nossos filhos tinham 2 anos. A apresentadora de TV Marlene Amaro também faz parte da lista destas mulheres guerreiras e partilhou o seu testemunho. Eu tenho o meu mais novo, o Ramon, que é especial, e já vou neste processo há 8 anos. Então, trouxe a minha palavra, a minha voz, para aquelas mães que estão a passar pelo mesmo nesse momento e que precisam de perceber que Deus tem planos maiores para os nossos filhos e que se as coisas acontecem como acontecem, não são à toa. É para nos fazer evoluir de alguma maneira. Deixei o meu testemunho, deixei a minha força, no sentido de que nunca devemos desistir,
devemos persistir sempre, porque uma criança especial não é incapaz de absolutamente nada. Depende muito do estímulo que recebe para o seu processo de desenvolvimento. Entretanto, com esta atividade, a mentora do projeto augurou levar palavras de força e uma outra visão quanto a esta temática. Perceber que as mães muitas das vezes trancam-se, vivem fechadas essa situação do transtorno dos filhos, e eu queria dar voz, dar vez e mostrar a essas mães que não estão sozinhas, criar com elas um caminho para que essas nossas crianças consigam também contribuir para o desenvolvimento da nossa Angola. Dar gatilhos ou aqui dar bases para que essas mulheres consigam inspirar os seus filhos a desenvolverem-se a nível de autoconhecimento, a serem autônomos. A responsável apelou a uma redução dos custos dos tratamentos para maior adesão das mães atípicas. Em que essas crianças não precisam ser escondidas, em que essas crianças possam ir para as festas, possam ir para os estabelecimentos e viver do seu jeito de ser, para que essas crianças consigam ter tratamento, que o número ou o poder financeiro de muitas não vai ditar aquilo que vai ser a resolução do transtorno que o filho carrega, e que nem vai ser a resolução, mas para poder acompanhar, porque o serviço é muito caro. Nós precisamos que esses serviços estejam disponíveis para que todo mundo consiga ter acesso. Redução, políticas que englobem todas as mães, que possam fazer terapias, tanto para o próprio filho como para a própria mãe. Rosa de Souza deixou ainda uma palavra de conforto para as mulheres. Que sejam fortes. O caminho é desafiador, mas vocês conseguem. Toda mãe, de forma geral, acaba por lidar com diversos desafios, tanto a mãe típica como a mãe atípica, todas têm vivências. O processo de crescimento de uma criança é diferente para cada um e elas enfrentam isso, portanto não está sozinha. Informações indicam que a mentora do evento pretende levar o projeto às comunidades. Seguimos com outras da atualidade. A OMA defendeu a necessidade de a organização estar cada vez mais unida face aos desafios do presente e do futuro. As declarações foram feitas durante o ato que marcou no sábado último em Luanda o encerramento das festividades alusivas ao 10 de janeiro, dia da fundação da Organização da Mulher Angolana. O ato de encerramento das festividades do 10 de janeiro, dia da fundação da OMA, ficou marcado com temática em painéis, onde esteve em evidência a evolução do papel das mulheres na política ao longo dos anos. A secretária-geral da OMA, Joana Tomás, disse que o momento serviu para a troca de experiência intergeracional. Nós tivemos a ouvir a experiência das nossas mais velhas, que trabalharam como dirigentes, antigas dirigentes da nossa organização a nível nacional. Tivemos no mesmo painel a camarada Aurora Junjo, que durante muito tempo foi secretária-geral adjunta da OMA. Tivemos aí a experiência de duas jovens mulheres, uma está em Talatona e outra está na Comissão de Disciplina e Auditoria do Comitê Provincial da OMA. Foi realmente uma manhã muito proveitosa, onde tivemos aí a intervenção de muitas camaradas. O espaço foi pequeno, esteve lotado e foi muito interessante este debate. Para encarar com maior discernimento e audácia política voltados para os desafios do presente e do futuro, Joana Tomás reforçou a necessidade do exercício da unidade e coesão dentro da organização feminina. Nós temos em todas as nossas atividades reforçado esta mensagem de estarmos cada vez mais unidas. A OMA prima pela união, coesão e também pela harmonia geracional. E nós voltamos aqui a reforçar aquilo que já são as nossas linhas de pensamento, porque só unidas somos fortes e podemos vencer cada vez mais os desafios do presente e do futuro. Por outro lado, há ainda a secretária-geral do Braço Feminino do MPLA esclareceu que a retirada da então candidata à secretária-geral da OMA, Graciete Dombolo, não foi por pressão política, mas sim por iniciativa própria. As duas candidatas foram eleitas em sede do Comitê Nacional. Cada uma delas sabia quais eram as bases gerais, foram informadas dos critérios para concorrer e a candidata que retirou a sua candidatura conhecia muito bem os estatutos da organização e do MPLA e quero aqui reafirmar que ela não foi obrigada a retirar a sua candidatura.
ela retirou a sua candidatura de livre e espontânea vontade por iniciativa própria, assim como fez quando colocou a sua candidatura para concorrer. Não houve pressão, mesmo porque ela teve o aval do Comitê Nacional da OMA, que foi o órgão que elegeu as duas candidatas, e elas estavam prontas e receberam também a anuência do Bureau Político para partirem para este terceiro período, que seria da campanha eleitoral. Ela não partiu para a campanha eleitoral, retirou de livre e espontânea vontade a sua candidatura. De referir que o ato de encerramento das festividades dos 64 anos da OMA teve lugar na sede nacional da organização feminina e contou com a representatividade das militantes de diversos pontos de Luanda e do país adentro. A Associação Crescer e Multiplicar lançou a Jornada Nacional de Oração sob o lema Oração como ponto de partida. O evento tem como objetivo fortalecer a unidade entre diferentes denominações cristãs no país. A iniciativa foca no fortalecimento espiritual, reunindo fiéis para rezar pela nação. Vários fiéis evangélicos e católicos se reuniram para rezar a favor da unidade da Igreja numa iniciativa denominada Oração como Ponto de Partida. A Associação Crescer e Multiplicar realizou neste sábado um encontro com o objetivo central de inspirar, capacitar e unir as igrejas acima de denominações ou interesses particulares. Na verdade é uma iniciativa que já estamos, aqui é o 6º ano que estamos a fazer isso. Nós, no princípio dos anos, nós com nossos parceiros, viemos aqui para orar para nós próprios, viemos aqui para orar para a nossa nação. Emanuel Daniel acredita que a verdadeira transformação começa no coração, passa pela oração e traduz-se em responsabilidade social, cidadania consciente e compromisso com o bem comum. Todo o trabalho de Deus deve ser carregado pelo espírito de oração. Quando você ora, Deus te preenche com o espírito de amor ao próximo. Deus te preenche com o espírito de você ter empatia. Voltadas para a promoção da oração, reflexão espiritual e do fortalecimento de valores humanos e sociais, num contexto de desafios éticos e comunitários que atravessam a sociedade angolana. Nós entendemos, enquanto igreja e associação, que conseguimos contribuir para o desenvolvimento da nossa nação quando nós nos juntamos para orar. A jornada de oração e mobilização espiritual tem abrangência nacional, com ações em várias províncias, com destaque para o Bengo, Icoli-Bengo, Benguela, Huambo, Lunda Sul, entre outras regiões do país. E vamos olhar para as ocorrências registadas pela Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária nos últimos 3 dias. E comigo o Subinspetor Pascoal Mussugo. Subinspetor, muito bom dia, bem-vindo ao Manhã à Giração. Bom dia, Iracelma, bom dia, caros telespectadores. Sim. Vamos olhar para as ocorrências registadas durante o último fim de semana. Quanto aos números, aumentaram, reduziram? Como é que estamos, Subinspetor? Tivemos aumento no número de acidentes, felizmente redução no número de mortes e um significativo aumento no número de feridos. Pontualmente são 89 acidentes, sendo mais 15 que a semana passada, dos quais resultaram 11 mortos, estamos a falar de menos 4, e um total de 114 feridos, mais 61 feridos. Se comparados já com os números da semana passada. Se comparados com os números da semana passada, Vamos sim. olhar por províncias. Quais são as províncias com maior número de casos? As províncias com maior número de casos, em primeiro lugar, continua a ser Luanda. Luanda, desta vez, com um total de 18. E seguiram-se as províncias de Cabinda e Lunda Sul. Cabinda e Lunda Sul, sim. As principais causas destes acidentes registados? As principais causas continuam a ser os atropelamentos. Sendo que só de número de acidentes provocados por atropelamentos foram 26. 26 atropelamentos, destes 7 mortos por atropelamento e 24 feridos por atropelamento. Sim. Vamos também olhar para a questão das multas, não é? A Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária tem estado, nesta altura, a intensificar
tem estado a tomar várias medidas para reduzir o número de acidentes nas nossas vias e com isto também a fiscalizar ainda mais os automobilistas. Sim, eu neste quesito começaria mesmo por falar daquilo que foram as detenções. Nós tivemos em todo o país um total de 35 detenções por condução em estado de embriaguez. Trazer aqui o destaque da província, que não tem constado muito nas estatísticas, que é a província da Huila, onde tivemos um total de 10 detidos por conta da condução em estado de embriaguez. Depois foram a província do Cunene com 4 e Luanda seguiu-se, né, como sempre, com maior número, com 24 detidos por conta de condução em estado de embriaguez. Com relação à aplicação das multas, nós tivemos um total de 1.555 multas aplicadas. Destas, dizer que a maior parte foi mesmo por falta de seguro de responsabilidade civil automóvel. A seguir foi mau estado técnico do veículo e o não uso de cinto de segurança. Foram estas as razões para a aplicação das multas, sim. O conselho para os nossos automobilistas, uma coisa que chamou-me a atenção é o facto de, apesar de sairmos num fim de semana onde a maior parte dos cidadãos estavam capitalizados, o número de acidentes reduziu e também o número de mortos, se comparado com os números da semana passada. O conselho para os nossos automobilistas. Não, Iracema, aqui só retificar que tivemos aumento de acidentes, redução no número de mortes. Exatamente. Felizmente, redução no número de mortes. Mas nós temos dito que algumas vezes isso pode parecer enganador, não é? Porque o número de feridos, que aumentou em 61, parte deles, 71, estamos a falar de feridos graves. Exato. Normalmente, estes feridos graves evoluem a mortes. Aí está o problema. Aí está o problema porque a OMS considera mortes por razão de acidentes até 48 horas. Não é? Até 48 horas, ou seja, essas pessoas são evacuadas e, infelizmente... Muitos acabam por não sobreviver. Sim, sobretudo os feridos graves. Por isso mesmo separamos os feridos graves dos feridos leves. Então, esta é o particular. Obviamente, felizmente sim, aquelas mortes no terreno ou no local do acidente, tivemos essa redução. É sempre bom que haja essa redução. Entretanto, o apelo, o conselho, vai mesmo dentro daquilo que temos estado a reiterar aqui, que é a condução defensiva, que é ter maior cuidado, mesmo com o cansaço, a sonolência. E, para terminar, fruto do acidente envolvendo veículo, uma transportadora, não vamos aqui passar o nome, interprovincial, sim. Nós no início do ano dirigimos o nosso conselho às entidades empregadoras, sobretudo estas empresas. Transportadoras que prestam serviço interprovinciais. Exatamente. E os transportes escolares. É importante ver o repouso, é importante ver também o próprio estado psicológico do condutor que vai fazer a viagem e a questão das trocas, não é? Exatamente. Sim. E também olhar para as questões técnicas, não é? O estado técnico das viaturas, acima de tudo. Muito bem. Subinspetor, muito obrigada por ter estado connosco nesta edição de Manhã Girassol. Contamos consigo na próxima semana e boa semana laboral. Nós aqui agradecemos. Vamos esperar sempre que os números na próxima estejam aqui mais abaixo destes, não é? Muito bem. E nós aqui vamos seguir olhando novamente para as primeiras páginas dos jornais. Nesta ronda começamos no The Guardian, que escreve Peter Mandelson, ex-embaixadora dos Estados Unidos da América, renuncia ao Partido Trabalhista do Reino Unido para evitar causar mais constrangimento ao partido. Saída do partido após a divulgação de documentos nos Estados Unidos que parecem mostrar que Jeffrey Epstein enviou $75 mil ao ex-embaixador dos Estados Unidos. O jornal La Vanguardia, em Espanha, titula
A OTAN realiza grandes manobras sem a participação dos Estados Unidos. Cerca de 10.000 soldados de 11 países, com a Espanha no comando da frota, irão testar o seu posicionamento no Mar Báltico. Na primeira página do Jornal Desportivo, a bola é destaque: eficácia cava distâncias. Leões voltam a vencer na compensação. Tondela 0, Benfica 0. Título e é matematicamente possível, mas pragmaticamente muito difícil, afirma José Mourinho. Sporting 2, Nacional 1, Liga Portugal, 20ª jornada. Futebol Clube do Porto, Fofana já está no Porto, também na primeira página do jornal A Bola. A previsão do tempo, começamos ainda latando. O dia tem previsão de um dia nublado, seguido de céu limpo, e as temperaturas 19 de mínima, 33 de máxima, umidade do ar de 68%. No Namiba, a previsão de um dia com nuvens e sol, e as temperaturas já para hoje 22 de mínima, 27 de máxima, e quanto à umidade do ar, 74%. Eu volto a seguir ao curto intervalo. Até já. E já estamos de volta a mais um bloco do Manhã Girassol. Vamos seguir tendo novamente o retrato do trânsito. Desta vez vamos estar pela rua com o Simão João para dar-nos o movimento rodoviário numa das vias aqui da nossa cidade capital. Nas imagens, o Simão João, agora na Avenida de Olinda Rodrigues, onde o trânsito está carregadíssimo. Simão João, uma vez mais, bom dia, bem-vindo de volta amanhã à Girassol. Vamos à informação que se impõe sobre este trânsito completamente carregado aí onde te encontras. Exatamente, irá ser um trânsito carregado aqui na de Olinda Rodrigues, sentido para quem vai para os congolenses, muito complicado por esta altura das viaturas que estão a sair do município de Viana neste exato momento e fazem aqui também o contorno. As viaturas estão a vir, por exemplo, em direção, saindo do Palanca e pegando aqui a de Olinda Rodrigues para fazer esse contorno e seguir então em direção à zona dos congolenses ou mesmo até ao largo do 1º de Maio, e as coisas estão difíceis para os automobilistas por esta altura. As viaturas que estão a vir do município de Viana, há instantes nós passamos no local onde havia o acidente em cadeia, a sinistralidade rodoviária, mas também as viaturas já foram removidas do local, mas ainda assim vê-se que este cenário continua embaraçado para os automobilistas, sobretudo que estão a vir do município de Viana. Passando também pela zona da Suave, fazia-se o trânsito sem grandes constrangimentos para pegar então a via principal aqui da de Olinda Rodrigues para ligar então até a zona dos congolenses. E as filas são praticamente que intermináveis por esta altura, é muito engarrafamento, está difícil a mobilidade rodoviária, o movimento rodoviário por esta altura não é o mais fluido, não é o mais desejado, acreditamos, pelos automobilistas que deverão estar em direção para o centro da cidade. Muitos deverão ser também funcionários públicos que ainda encontram-se presos neste trânsito em direção então à zona da Shoprite. Muitos dos veículos também, ou os automobilistas, vão contornar para sair até ao município do Kazenga e seguir viagem, quiçá, para passar também entre o Rangel e poder então chegar, por exemplo, até a zona da Mutamba, mas nesse instante o que se vê mesmo é o anda para anda, praticamente faz-se pouco mais de 10 metros de andamento, quase que nada, então fica complicado por esta altura a mobilidade rodoviária para os automobilistas.
Os taxistas, os azuis e brancos, alguns também vão circulando por esta zona, mas o que notamos também, Iracelma, é que nas paragens, sobretudo aqui no município de Viana, estavam completamente cheias. Notava-se a escassez dos azuis e brancos, não se sabe o porquê, mas eventualmente deverá ter sido em função do acidente em cadeia que muitos entraram em contacto e então optaram por não passar por aqui, daí que verificou-se muita enchente nas paragens aqui no município de Viana. Então, Iracelma, está assim o movimento rodoviário praticamente que parado, lento é o anda para anda, aqui na zona que liga aos congolenses, na Diolinda Rodrigues. É um até já. Até já, Simão João, e esse trânsito completamente carregado na Diolinda Rodrigues, no sentido Viana, congoleses, está duro o movimento rodoviário. Por aqui nós vamos seguir com a atualidade além das nossas fronteiras. A família de Domingos Simões Pereira denunciou neste domingo que os membros que se encontram na residência do político estão sob vigilância armada permanente e com restrições de circulação. Veja mais no Compacto Internacional. A denúncia da família do político, que é igualmente presidente do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, está num comunicado divulgado e enviado à agência Lusa neste domingo. Segundo o documento, a transferência para a residência não representa uma restituição efetiva de liberdade, pois permanece sob vigilância armada permanente e com restrições à circulação de toda a família. Simões Pereira foi detido no dia 26 de novembro, na sequência de um golpe de Estado protagonizado por militares, em vésperas da publicação dos resultados provisórios das eleições legislativas e presidenciais de 23 de novembro do ano passado. Também, em comunicado, consultado pela Lusa na sua página nas redes sociais, a Liga Guineense dos Direitos Humanos manifestou-se preocupada com a manutenção de Domingos Simões Pereira em regime de prisão domiciliária. Para a Liga, a prisão carece de cobertura legal no ordenamento jurídico processual penal da Guiné-Bissau. Israel reabriu este domingo parcialmente a fronteira de Rafah entre o Egito e a faixa de Gaza, vital para ajuda humanitária e para o avanço do cessar-fogo com Hamas. A fronteira estava encerrada desde maio de 2024. Por enquanto, a passagem pelo posto fronteiriço terá muitas limitações e o acesso será restrito a residentes no território e sob condições rigorosas. Rafah é a única fronteira entre Gaza e o mundo exterior que contorna Israel. O seu encerramento tem sido fortemente reivindicado pelas Nações Unidas e por organizações não governamentais para permitir o acesso de ajuda humanitária ao território palestiniano devastado por 2 anos de guerra. O presidente ucraniano anunciou este domingo que os próximos contactos trilaterais com a Rússia e com os Estados Unidos em Abu Dhabi terão lugar nos próximos dias 4 e 5 deste mês e não neste domingo, como originalmente previsto. Volodymyr Zelensky escreveu nas suas redes sociais que a Ucrânia está pronta para uma discussão substancial e que estão interessados em garantir que o resultado os venha a aproximar de um fim real e digno da guerra. Até agora estava previsto que, após os primeiros contactos, o próximo encontro das... Com Anselmo Gaspar, da redação desportiva da Rede Girassol. Anselmo, muito bom dia, bem-vindo ao Manhã Girassol. Espero que tenhas tido um ótimo fim de semana. Bom dia, Iracelma. Mais uma semana estamos aqui. Tudo bem, graças a Deus, e do teu lado? Está tudo ótimo, graças a Deus. Vamos olhar para a atualidade esportiva. Aqui o Girabola jogou-se à jornada número 13. Destaque para os duelo de campeões que decorreu ontem, 1º de agosto, e Cabos Corpo repartiram pontos. Exatamente. Cabos Corpo estava quase a parar o 1º de agosto, só que a turma de Filipe Nzanza esteve também ao rubro e conseguiu recuperar e sair do 11 de novembro com um empate. É o primeiro jogo que vamos destacar hoje. Vamos à atualidade, Anselmo. Vamos a isso, Iracelma. Bom dia, caríssimo telespectador. Invencibilidade mantida. Como referimos, o 1º de agosto empatou diante do Cabos Corpo do Palanca por um golo no jogo de cartaz da jornada 13 do Girabola 2025-2026. O espetáculo no estádio 11 de novembro estava à altura dos amantes do Girabola.
As duas formações circulavam bem o esférico. A equipa do Palanca estava mais ofensiva e aos 28 minutos, o lateral direito Baialá estremeceu a baliza de Neblu para 1-0 a favor do Cabos Corp. Os militares tentaram restabelecer a igualdade no placar, criando várias situações. Todavia, os anfitriões tinham o pé no acelerador. No reatar do prato quente da jornada 13 do Girabola, o 1º de agosto continuou com as suas investidas, porém o golo não surgia. E foi ao cair do pano, no tempo adicional, que o ponta Rubson empatou a partida a 1 golo e manteve a equipa do Exército intacta. No fim do duelo, o treinador principal do Cabo, Beto Bianchi, afirmou que o oponente obrigou o seu conjunto a recuar. É muito difícil jogar 80, 85 minutos fazendo uma pressão alta, e foi o que nós fizemos. Se nós tivéssemos materializado as ocasiões no primeiro tempo e você termina com 2-0, 3-0, que podia ter passado perfeitamente, já na segunda parte vem com mais tranquilidade. Mas o Dagosto apertou muito no final, começaram com jogos direto, e isso, queira ou não, obriga a equipe a ir para trás para vir buscar a segunda bola e para a disputa da primeira jogada do jogo aéreo. E fez com que nós baixássemos um pouquinho as linhas, e também o cansaço é impossível que mantenha 95 minutos lá em cima. Por sua vez, Filipe Nzanza, comandante dos militares, exprimiu seu descontentamento com a arbitragem. Nós estamos a fazer nosso campeonato. O objetivo é melhorar a classificação do ano passado. Eu penso que tem que nos deixar jogar. O que aconteceu aqui é uma farta líquido que todo mundo viu. Seu hábito que estava lá 5 metros no vinho, se a bola entrasse, seria 2-0 e nós perdíamos o jogo. Cabo Escola não precisa disso. Hábitos são bons hábitos, mas às vezes tem que saber apitar no momento certo. Senão é complicado para nós. Com este resultado, o 1º de agosto passa a somar 27 pontos e o Cabos Corp do Palanca 18 pontos. Pois, e ainda sobre a mesma competição, o Interclube conquistou 3 pontos neste sábado, após derrotar o São Salvador do Congo. O duelo entre aflitos começou agitado, com os polícias ameaçarem a pequena área da equipa do Zaire. E aos 8 minutos, o central Nandinho cabeceou para 1-0 a favor do Interclube. Ainda na primeira parte, Pablo saiu lesionado e foi substituído por Buiado. Na sequência de uma cobrança de canto, o defesa Silva do São Salvador do Congo fez um tento na própria baliza aos 23 minutos, ampliando assim a vantagem da equipa do Rocha Pinto para 2-0. E foi nos 45+4, antes do apito soar para o intervalo, que o ponta Filó reduziu para 2-1 para os rapazes de vermelho. No reatar, as duas formações queriam mais, com o São Salvador do Congo a ser mais ofensivo. E houve uma situação duvidosa aos 77 minutos que agitou a bancada do conjunto. No fim do jogo, o técnico principal do São Salvador do Congo, Domingos Kussum da Silva, disse que o seu conjunto lutou, porém encontrou um adversário à altura. Foi um bom jogo, a princípio, onde as duas equipas souberam valorizar aquilo que é o espetáculo. Nós viemos aqui com o objetivo de ganhar o jogo, face à situação que a gente vive. Precisamos sair da zona que nos encontramos, com um adversário que também luta pela vida. Sabíamos que seria complicado, um Inter com muita qualidade. Muito cedo sofremos o golo e isso de qualquer forma alterou aquilo que é a nossa estratégia. Fomos atrás do resultado, contra o grande jogo sofremos um golo, por um autogolo, mas ainda assim lutamos, procuramos sair ao intervalo pelo menos com um golo, fazendo 2-1. Demos o segundo tempo com tudo para ganhar o jogo, mas infelizmente encontramos um Inter. Defendeu-se muito bem, tivemos oportunidade, não concretizamos, acho que vamos continuar trabalhando no sentido de voltar muito mais rápido às vitórias. Por outro lado, Roque Sapiri, treinador principal do Inter, afirmou que não está satisfeito e vai continuar a trabalhar em prol da equipa. Contente porque eu quero ver toda a gente no Inter satisfeita quando a equipa ganha, quero ver toda a gente integrada, não vejo pessoas contentes, só vejo o presidente feliz e se calhar eu, porque somos as duas partes que somos os grandes responsáveis por isso, mas eu vou continuar a lutar pelo Inter, pelos jogadores, por todos aqueles que realmente gostam do Inter, é isso que nós queremos. Não fizemos um jogo brilhante, mas também fizemos muitos brilhantes e não conseguimos um resultado positivo. Valeu a eficácia, valeu tudo que nós tivemos aqui hoje para que a equipa saísse daqui com 3 pontos.
continuar a lutar, a vida continua e estamos na frente. Com esta vitória, a equipa do Rocha Pinto respira com 13 pontos e enfrenta o Recreativo do Libolo na próxima jornada. E o Petro de Luanda empatou em casa frente ao Stade Malien em duelo a contar para a quarta jornada da Liga dos Campeões da CAF. O Petro de Luanda, com a faca e o queijo na mão na sua própria cozinha, deixou tudo escorregar ao empatar em casa frente ao Stade Malien sem golos. Com 11 de novembro a vibrar, a primeira grande oportunidade pertenceu à equipa da casa, mas mostrava que tem a pontaria desafinada. A seguir, um belo contra-ataque dos visitantes quase deu golo, mas o keeper Hugo Marques esteve atento a uma bomba que travou com as duas mãos. Outra grande oportunidade pertenceu ao avançado João Paciência, que num frente a frente com o keeper Traoré não conseguiu matar o lance. Depois veio aquela que seria a maior oportunidade de comer o pão em casa. Por teimosia, foi desperdiçada a grande penalidade cobrada por Beni e o placar não mudou. Mesmo assim, o Petro tentava e não conseguia. O placar permaneceu nulo até ao final. Com o empate, o combinado angolano é terceiro no grupo D da Liga dos Campeões com 5 pontos, ao passo que o Stade Malien é líder com 8 pontos. E lá fora, Carlos Alcaraz conquistou o título do Open da Austrália neste domingo. Pois, e sobre desporto nesta segunda-feira, é tudo. Volto a passar assim a bola para Iracema Arnaldo. Passe bem recebido. Anselmo, tu voltas amanhã. Bom dia. Bom dia. E por aqui nós vamos seguir a Girassol FM. Temos a nossa última conexão com Bom Dia com Energia, já na reta final, a viver os últimos momentos, não é? Exatamente. Boa música, é o que não falta aí no Bom Dia com Energia, nesta segunda-feira, o dia da preguiça para alguns, tal como disseste, e aquele dia em que todos querem dar o melhor, alguns querem dar lá. Estamos aqui, exatamente. Temos no palco do Bom Dia com Energia, neste momento, o Gilberto Gil, com o tema Vamos Fugir. Nós estamos a fugir já. Estamos quase a fugir, não é? Exatamente, são agora 8 horas 47 minutos em todo o espaço nacional. Agora 48, não é? Agora 48, Estamos na mesmo nossa prestes a fugir. Última conexão. A nossa última conexão, hoje, nesta segunda-feira, primeira do mês de fevereiro. Exatamente, primeira edição do Bom Dia com Energia, do Manhã Girassol. Não, agora já é a última conexão, já não é a primeira. Não, já não é. Já agora é a última conexão. Agora é a última conexão, exatamente. Nesta última conexão, não sei se ainda temos tempinho para darmos um feedback aos nossos ouvintes que mandam as suas mensagens. Janete, meio-dia, mesmo com ligeiro atraso, passei para assinar o livro do ponto, diz o José Fonseca, que está sempre presente. Obrigada pela companhia e pela sua audiência. Bom Dia com Energia. A minha primeira vez a ligar, porque eu gosto muito deste programa, falou para vocês João Pilartes. Muito obrigada, João, pela sua companhia e também pela audiência. Igualmente, escreveu para nós o Salvador José, mais conhecido por Batidor. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua participação. E nascemos assim muito rapidamente. Eu não sei se lembra, no ano passado houve um ouvinte que disse que em janeiro arranjaria uma namorada, o Romeu. Sim, o Romeu já encontrou a sua Julieta. Enviou a mensagem e disse, prometido é devido, já encontrou a Julieta. Ai, parabéns ao Romeu. Exatamente. Parabéns ao Romeu e também a Julieta, não é? Exato. Esperamos que tudo dê certo, não é? Que seja uma relação profícua e que possam ser muito, mas muito felizes. Exatamente. Consigam proporcionar bons momentos um ao outro. Eu não sei se começou realmente em fevereiro, mas que forma de começar o mês do amor. Exatamente. Atenção, vem aí o dia 14, um bom momento também para consolidar ainda mais o relacionamento. Olha, vamos ter o Simão João, depois desta boa notícia, não é? Do Romeu, que já encontrou a sua Julieta. Esperemos que venha a boa notícia também da circulação rodoviária. Exatamente, vamos esperar que da rua hajam boas notícias, não é? Simão João, muito bom dia, meu colega. Para o último apontamento, vamos à informação sobre o trânsito.
Vamos sim, senhora Iracelma e Janete Meio-Dia, mas por esta altura também, aqui onde nos encontramos propriamente no município do Kazenga, as coisas já estão fluídas, os automobilistas já circulam com muita facilidade. Estamos aqui também nas imediações entre o Hospital Geral dos Cajueiros, que vai entrar em obras não tarda, depois então de ser aprovado aquilo que foi o orçamento para que essa infraestrutura hospitalar tenha mais serviços também e atenda com maior dignidade os pacientes ou os utentes que procuram pelos serviços de saúde aqui no Hospital dos Cajueiros. No que toca ao movimento rodoviário, vê-se claramente, conforme dizia em instantes, que não há constrangimentos de maior. O grande embaraço deixamos já ali entre a linha férrea também, que divide entre a Diolinda Rodrigues e aqui a zona que liga a Quinta Avenida no município do Kazenga e também aqui nas proximidades do Marco Histórico. Movimento também vê-se nas paragens por esta altura, alguns azuis e brancos parados para levar os cidadãos a diversos pontos aqui do município do Kazenga e também da província de Luanda. Hoje as paragens, por incrível que pareça, estão muito cheias, se calhar também por ser o primeiro dia útil da semana, claro está, uma segunda-feira não dá para faltar, todo mundo quer estar no trabalho e então muitos com certeza deverão ter despertado um pouquinho tarde, daí que as paragens por esta altura estão completamente cheias. A travessia dos peões também faz-se com muita frequência aqui no município do Kazenga, não há sinalização no tapete asfáltico, por exemplo, de uma passadeira para que possam fazer a travessia segura neste instante, mas infelizmente têm que esperar um automobilista de boa vontade que pensa nos cidadãos então para poder fazer com que esses cidadãos possam fazer a travessia com alguma segurança, conforme vemos neste preciso instante. Então, Iracelma e também Janete Meio-Dia, nós vamos colocar ponto final neste nosso apontamento tripartida. Segunda-feira, primeiro dia útil da semana, com certeza nós amanhã estaremos juntos. A equipa que trabalhou, constituída por Miroslav Marques, na condução da nossa unidade móvel, as imagens de Bruno Costa. Meu nome é Simão João. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Simão João, neste último apontamento sobre o movimento rodoviário no Kazenga. Exatamente. O Simão falou aí da falta de passadeira e lembrou-me esta nossa rua aqui à frente, a estrada da Camama, sentido Golfo 2, a via também principal não tem... da Camama, exatamente. Há uma escassez de pedonal, elas existem, mas são poucas. Principalmente naqueles pontos onde faz-se muito a travessia de peões. Então é tem separadores aí, é muito difícil. Eu consigo ver muitas vezes o constrangimento de quem precisa de sair de um lado para o outro da estrada, é muito constrangedor. Muito difícil. Essa situação, nós por acaso continuamos a bater nesta tecla. Exatamente. Já tivemos vários encontros com a administração aqui da Camama e que prometem que a situação vai estar resolvida, mas até agora, infelizmente, nem água vem, nem água vai. Exatamente. Continuamos a falar e a acreditar que o problema será resolvido. Naturalmente. Assim esperamos, Janete Meio-Dia, assim esperamos. Esta é uma tecla que nós certamente vamos continuar a bater até que a situação seja resolvida. Agora sim, vamos fazer jus à música que estava a tocar há instantes. Vamos fugir. Vamos fugir sim, Janete Meio-Dia. Vamos fugir, mas amanhã nós estaremos de volta para mantermos as nossas múltiplas conexões, não é? Entre o Bom Dia com Energia e também o Manhã Girassol. Assim, Janete Meio-Dia, da minha parte foi uma honra muito grande manter estas múltiplas conexões. Um forte abraço para ti, para os radiovintes e também para o técnico que esteve em serviço, ou melhor, para toda a equipa que esteve envolvida nesta edição primeira da semana do Bom Dia com Energia. Igualmente, Iracelma Arnaldo, bom dia com muita energia para toda a equipa envolvida na produção e realização do Manhã Girassol. Amanhã estamos de volta com a mesma energia e boa disposição de sempre. Bom dia com energia. Um abraço, Janete Meio-Dia. Estamos juntos, digníssima. E por aqui está tudo dito, tudo contado. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã, pontualmente à hora 7, aqui na TV Girassol. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Bom dia.